somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso. Sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é Rodrigo Moreira, sou nutricionista e é um prazer ter você por aqui. Neste vídeo vou abordar sobre o raciocínio que leva em consideração um padrão de manutenção de composição corporal para que você consiga então, por exemplo, como esses atores, durante todo esse período de gravação, manter uma composição padrão corporal. Isso é super difícil, ainda mais no período de pandemia, onde fecham-se as condições de você treinar fora de casa, por exemplo. Enfim, as dificuldades são mais significativas, inclusive na alimentação. E com isso, muitas vezes você precisa de recursos suplementares para que você consiga atingir com mais facilidade, mais praticidade o aporte que você precisa de cada nutriente. E o mesmo vale para o treinamento. Agora então vou te explicar com um pouco mais de detalhes como foi esse período em relação à dieta de WandaVision. A dieta dos atores principais, colocando a Feiticeira e o Visão, eles precisam manter aquele padrão durante toda a gravação, e isso é complexo, pois, por exemplo, nestes dois citados, eles possuem boa composição corporal, e manter uma boa composição exige manutenção de tudo que foi feito anteriormente para a construção desse padrão, que é o padrão que vai ser apresentado durante todo o período de gravação. Vamos começar pensando em relação à quantidade de calorias a ser ingerida para que você tenha um ambiente metabólico adequado para a manutenção da sua composição corporal, ou seja, sem emagrecer ou sem tentar ganhar massa muscular para não mudar o padrão da sua composição. Com isso, o cálculo de bolso, para você ter de referência uma noção, você pega o seu peso e multiplica por 30. Essa quantidade vai ser aproximada à quantidade de calorias que você deve ingerir por dia para você manter o seu peso, levando em consideração que você é uma pessoa fisicamente ativa. E no caso dos personagens, você precisa ter muito cuidado em relação às oscilações, pois nós temos oscilação até no ambiente de treinamento. Sei que durante o período de gravação eles tiveram algumas dificuldades nesse sentido, e com isso você precisa ajustar o treinamento para ser feito em casa, e muitas vezes ele precisa de mais volume de treino para compensar a menor condição de equipamento e de carga que você mais facilmente conseguiria utilizar no ambiente de academia, que é adequado para aquele tipo de atividade. Em casa você tem uma certa improvisação. Além disso, a parte alimentar, muitas vezes o isolamento, ele te traz um pouco mais de tensão, e isso pode aumentar níveis de ansiedade. Níveis de ansiedade podem despertar vontades de compulsão alimentar, e se você comer 2.000 calorias a mais, que não é tão difícil você pegar um lanche, os recheios tradicionais de hamburguerias artesanais, junto com mais alguns outros detalhes, você já pode ter um desconforto gastrointestinal. Claro que isso não vai se repercutir numa mudança visual, principalmente quando todos estiverem com as vestimentas adequadas para a gravação, mas eles têm que se manter sempre em disposição para você ler, para você conseguir se posicionar. E você não se sentindo bem, pensa você, se você acorda no dia seguinte não tão bem, seu rendimento em tudo que você for fazer é comprometido. Não só o rendimento em atividades físicas, mas cognitivas, e tudo isso é muito importante. Por exemplo, na parte cognitiva, ou seja, todo o raciocínio gerado para que você consiga fazer aquilo que você quer fazer do jeito que você quer fazer, já é esperado naturalmente que aumente um hormônio de estresse chamado cortisol, que esse estresse é gerado pela tensão, pela atenção à situação que você está dando. Consequentemente, é natural. Por exemplo, tem estudo mostrando que com jogadores de esportes de diversas vertentes, há aumento durante o treinamento do nível de cortisol, e esse nível de cortisol ele é associado a maior performance. Então significa que você estando dentro de um estado de tensão
mais tolerado, ou seja, dentro de um limite que é considerado adequado, você está possivelmente o mais concentrado possível e a tendência é que você tenha resultados mais significativos. Se você estiver com níveis muito baixos, possivelmente você está desatento, você não está tão preocupado com aquilo que você está fazendo e isso vai te gerar comprometimento em relação à performance. E se você estiver com níveis muito exacerbados, muito altos, significa que aquela tensão ela está ultrapassando a sua condição de lidar com aquela situação e isso vai te gerar angústia, tensão e muitas vezes você vai até não querer fazer antecipando um medo que você possa ter. Olha que maravilha, mas vamos dar sequência. No caso da Wanda tem a questão do ciclo menstrual. Eu vou deixar um vídeo onde eu abordo um estudo onde mostra a diferença na prescrição alimentar nas diferentes fases do ciclo menstrual e o impacto disso no resultado de emagrecimento, por exemplo. Mas vou deixar um resumo aqui agora para vocês, falando sobre esse estudo para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Esse estudo comparou dois grupos de mulheres que seguiam a mesma quantidade de calorias ingeridas durante os 3 períodos do ciclo menstrual, período folicular e período ovulatório. Além disso, elas mantinham a mesma rotina de treinamento, mas na verdade um dos grupos recebia só na semana pré-menstrual a adição de 200 calorias em forma de chocolate amargo. Ou seja, ela ingeria no total do mês um pouco mais de calorias por dia de acordo com a prescrição. Olha que interessante o resultado. O grupo que consumia essa adição de calorias em chocolate foi o que mais emagreceu. E sabe o porquê? Os autores associam diretamente com a adesão. Essa adição fez com que as mulheres seguissem toda a prescrição não só naquele período pré-menstrual, mas durante todo o período que foi avaliado, em maior quantidade do que aquelas que tinham uma dieta mais monótona e restrita e que não levavam em consideração esse período possível de você ter mais inflamações no corpo e sentir mais vontade de recompensas de forma geral, e a alimentação ela pode ser um fator que, se você não se organizar e às vezes até adicionar, você pode acabar descompensando, e isso é péssimo para um ator que precisa manter um padrão de apresentação em relação à sua composição, ou mesmo que tem que ter rendimento durante todo esse período de gravação, tem que acordar disposto, tem que conseguir fazer tudo o que é preciso, e para isso você precisa estar bem descansado, porque normalmente as rotinas elas são de bastante envolvimento com todo o desenvolvimento de tudo que está sendo feito. Hey! Bom, agora é acompanhar todos os detalhes, ver como essa série vai se apresentar e ver como a composição corporal vai se manter. Acredito que se mantenha estabilizada desses dois principais personagens, e não é fácil ficar como Visão com aquela massa muscular. Vamos ver se às vezes com os isolamentos, com os lockdowns que eles estão passando, fiquei sabendo que em gravação lá na Grã-Bretanha tiveram dificuldade para fazer atividades de gravação por conta da necessidade de isolamento imposto pelo governo local. E assim fica esse raciocínio para que vocês entendam. Se você, por exemplo, quiser manter a sua composição corporal, está satisfeito com a sua apresentação nesse momento, fica esse raciocínio de você já ter o cálculo de calorias, manter a atividade física que te proporcionou este ganho, e assim você consegue ter até mais flexibilidade na alimentação, pois a quantidade de calorias que você pode ingerir por dia faz com que você tenha a condição de comer vários alimentos, tanto em quantidade quanto em diversidade. É uma delícia fazer dieta de manutenção de peso, pois você não fica nem restrito, nem muito cheio. As dietas de restrição você às vezes quer comer um pouco mais e precisa manter aquele cuidado de ingestão de calorias e as coisas menos temperadas, menos densas. E aquela dieta muito alta em calorias você fica um pouco pesado, fica aí tendo que ter a digestão, e isso te gera uma lentificação, uma certa indisposição. Mas fica todos esses conhecimentos. Se esse vídeo te trouxe pontos positivos, deixe o seu like, me ajude compartilhando esse conhecimento. E também inscreva se você sentiu alguma dúvida, alguma situação associada ao seu caso.
que você queira aqui o meu posicionamento, deixe nos comentários que vai ser um prazer poder te responder. Muito obrigado por você que ficou até o final, você que já é inscrito, estamos juntos, você que ainda não é inscrito, acabe agora com esse problema, clique para que você já se inscreva e ative os sininhos para receber em primeira mão todos os vídeos que são lançados. Aí você decide se vai assistir na hora ou se você vai deixar para assistir mais tarde. Até a próxima, valeu! Hey, que maravilha!